Boa noite, traders. Eu sou Marcelo Brondani, sou economista. Estou aqui para falar hoje sobre uma operação de spread de milho com dois contratos, comprado em CCMF 17 e vendido em CCMK 17. Operação de spread seria você comprar um derivativo hoje e vender um próximo vencimento ou um outro vencimento. Por que essa operação é vantajosa? Porque você diminui riscos de uma oscilação do mercado. Se o mercado puxar para cima, ele irá puxar os dois contratos, porque existe uma certa correlação entre eles. Então você diminui uma virada de mão do mercado. O contrato CCMF 17 seria o contrato milho financeiro base Campinas, contrato de janeiro de 2017. Por que janeiro? Janeiro está na entre-safra brasileira. Nós temos a colheita do Rio Grande do Sul, que vai acontecer, e da primeira safra do Paraná, que irá acontecer para o final de janeiro. E vamos ter a colheita da soja, que irá acontecer no Mato Grosso em fevereiro. Então é um certo momento em que o mercado fica sem milho. O mercado brasileiro interno não se caracteriza por ter pelos agentes do mercado se prepararem com grandes estoques ou com compras planejadas. Devido a um histórico de conseguir preços baixos na boca de safra, os operadores do mercado deixam para comprar tudo de última hora, essa é a verdade. Mas voltando à operação, eu pude observar que nos últimos meses, aqui é um gráfico que eu peguei com a diferença de preço do CCM17, CCMF17 e CCMK17. A diferença de preço deles desde setembro de 2016 até hoje. Eu pude ver que ela chegou a R$ 7,00 aqui no mês 10, quase R$ 7,00, 6,44 no mês 10, chegando a R$ 5,00 e chegou a R$ 1,00 recentemente. E foi aqui, quando ela estava a R$ 1,00, que eu observei que era o momento de fazer uma operação de spread. Por quê? Vamos imaginar que o cenário volte a essa diferença de 6,44. Vamos ter quase R$ 5,00 de lucro por contrato. Se a gente trabalhar com 10 contratinhos, coisa básica, bem leve, nós vamos ter mais ou menos 50 mil reais de lucro. Então eu fiz o quê? Aqui por volta do dia 1º de dezembro eu travei uma compra em CCMF 17 e uma venda em CCMK 17. Por que venda em K? K é a boca de safra do Mato Grosso. E o Mato Grosso não produz mais milho safrinha. Hoje a gente chama de milho safra cheia. Quem tem condição de plantar, planta, porque é bem rentável, é um produto bom de plantar. O Mato Grosso está se consolidando como um dos grandes players mundiais de produção de milho para a segunda safra. Vendi maio esperando a queda e comprei janeiro esperando a alta. Vamos ver como se comportou. Aqui houve a primeira dia 23 de novembro, eu tinha falado dia 1º, dia 23 de novembro, uma compra de CCMF 17 a 37,41 preço de fechamento. 10 contratos. Uma venda no mesmo dia em CCMK 17, 36,41, 10 contratos. Vocês podem ver que a diferença é R$1. Aqui eu multipliquei por 10, mas é R$1 a diferença, exatamente neste ponto aqui, que nós temos a R$1, 1,5. O que aconteceu? No longo do mês, as curvas se distanciaram. Você pode ver que a diferença entre elas aumentou muito, absurdamente. Nesse gráfico fica mais claro que aqui, quando nós entramos, as curvas estavam próximas. Pode ver que essa linha aqui divide elas muito próximo uma da outra. Houve um descasamento delas, elas se distanciaram por um motivo natural da entre-safra, o motivo de que os Estados Unidos produziu uma quantidade boa de milho ano passado. Houve um aumento de preço muito grande aqui, o mercado desaqueceu. Passou todos os dias,
Nós tivemos aqui dias em que a diferença diminuiu muito, aqui a gente estava com prejuízo. Se entrou a 10, estava 9,20 aqui, isso aqui era prejuízo. Logo ela se recuperou, veio com força nos últimos dias, se consolidou, chegando a uma diferença de R$ 3,20 por contrato, vezes 10 contratos, R$ 32,50. Como cada contrato corresponde a 450 sacas limpa e seca, essa operação, descontando a entrada com essa aqui, deu um lucro de R$ 22,50 vezes 450 sacas. Essa operação, em aproximadamente um mês, possibilitou um lucro especulativo de R$ 10.125. Vamos tirar 15% de imposto de renda, 1.518 de imposto de renda, temos um lucro líquido de R$ 8.606 em uma operação simples, uma operação de spread com milho, ótima liquidez, um mercado consolidado na BMF, diferente de outros commodities como açúcar, café e soja. E eu não vou parar por aqui, eu vou manter essa posição, vamos até janeiro, até o vencimento do contrato, depois eu repasso uma compra para outro período. Aqui eu fiz uma simples análise estatística sobre essa série aqui. A correlação entre elas é 0,15, uma correlação baixa. A correlação ideal, uma correlação onde o preço sobe das duas bandas igualmente, é 1. Nós não buscamos uma correlação de 1 porque ela não dá lucro. Nós buscamos uma correlação baixa, realmente. A curtose dela demonstra que ela é uma curva leptocúrtica. Significa que ela é mais acentuada nas médias. Então ela é uma curva onde ela tende a ter uma média mais fixa do que uma curva com distribuição normal. Aqui temos a média dos contratos, 38,46 para o F17 e 36,49. Podem ver que o preço de entrada foi muito parecido no K com a média. Então a média ia prevalecer por ser uma curva leptocúrtica. O desvio padrão aqui é para simbolizar o risco. Esse aqui seria o risco da série temporal, a nível de frequência que ela ocorre. Podem ver, descolamento das curvas gerou um lucro líquido de 8.606 em um mês. Qual que foi o meu custo para operar isso aqui? O meu custo foi o contrato vezes 10, o preço do contrato vezes 450, vezes 10 contratos. Esse aqui foi a minha movimentação, minha margem de garantia é em torno de 10% disso. 16 mil, basicamente, vamos multiplicar, passar para cá e para cá. Eu só mudo o E25. 16 mil, então o meu custo foi a corretagem, mas a margem de garantia que eu precisei deixar em torno de 33 mil, 35 mil para aguentar esse backzinho aqui. Mas não é muito, se você olhar que 33 mil possibilitou uma margem de lucro de 8 mil, tivemos um lucro no período de 26%, 25,91. Em um mês, 25,91. Essa curva vai se continuar deslocando? Acredito que vá. Acredito que ela vai pegar, ela está com uma força muito grande aqui. É o momento de esperar que ela venha aqui para casa dos 5, 5,5 novamente. Então sair. Eu estoparia se ela descesse novamente aqui na casa dos 3,14 de diferença, 2,20, eu já iria estopar a operação. Mas o meu horizonte é 5,17. Espero que tenham entendido um pouco, ficado ansiosos para operar com spread. Spread é muito alto, está escrito errado aqui. O spread é muito bacana, é muito interessante, você diminui o seu risco e, claro, tem que entender de agronegócio, tem que entender de mercado de commodity. Eu tenho formação em agronegócio pela Exalc, USP, modelo do PSEG, sou muito agradecido por eles.
e estou aqui para auxiliar quem precisar. E se alguém tiver ali um interesse de estar conhecendo mais sobre o mercado, é só me procurar na página. Muito obrigado. Eu usei a plataforma XP, que é uma das melhores que nós temos no mercado hoje. Eu perdi a minha telinha da XP aqui. Estou usando o XP Homebroker, não estou usando o XP Turbo, por uma questão pessoal mesmo. Então, quem quiser operar commodity na XP ou na Futura, são duas casas muito boas. Eu opero na XP, porque eu tentei abrir conta na Futura e foi muito enrolado. Muito obrigado e até a próxima.